Olá pessoal, está entrando no ar mais uma videoaula no nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Muito obrigado para todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas e muito obrigado também para aqueles que estão compartilhando com outras pessoas. Vocês estão ajudando a fazer o nosso canal. Quero dizer que em breve teremos uma fanpage no Facebook. É um processo que está em andamento. Enquanto isso não acontece, continuamos gravando novas videoaulas. Nessa aula vamos introduzir o assunto de coesão textual. Um assunto muito importante para as provas de interpretação de texto de concursos e também para as provas de redação de concurso. Em especial, muito importante para as provas de vestibular. Bem, de qualquer jeito, nas provas de redação é um dos critérios de correção. Numa das minhas videoaulas voltadas para dicas de redação do Enem, eu já falei que a redação, nesse caso, deve ser escrita em dois parâmetros, a coesão e a coerência. Naquela época, eu prometi que dedicaria algumas das próximas videoaulas para aprofundar sobre cada um desses parâmetros. Aquelas aulas eram voltadas para dicas para os vestibulandos do Enem, principalmente para as provas de redação. Então, atendendo a uma promessa que eu fiz numa daquelas aulas, eu hoje estou introduzindo o assunto de coesão textual. E, no caso, estou introduzindo, como eu já disse, porque as próximas videoaulas vão ser dedicadas para um aprofundamento sobre o assunto. Mais tarde vou introduzir também o assunto de coerência textual, assim como vou aprofundar. Bem, vamos primeiramente definir o que é coesão textual. Coesão textual é o conjunto de mecanismos linguísticos usados para fazer ligação entre os elementos de um texto. O que se constitui com isso é a tessitura do texto. A coesão permite a articulação entre palavras, orações e frases, criando assim um encadeamento de ideias. O uso desse mecanismo dá ao texto um maior grau de inteligibilidade. Sim, porque, afinal de contas, a coesão explicita o tipo de relação existente entre os diferentes elementos de um texto. Alguns teóricos acreditam que a coesão tem como finalidade interligar harmoniosamente as diferentes partes de um texto, mantendo assim a continuidade temática. Segue um quadro com um texto curto que nós vamos dar como exemplo. Há pessoas que parecem ter medo de vencer. Elas fazem tudo para evitar o sucesso que não acreditam poderem alcançar. Nesse exemplo, o pronome elas refere-se ao termo pessoas. Mais adiante, o pronome relativo que refere-se ao termo sucesso. Podemos ampliar esse texto gradativamente, de modo que as palavras, frases e orações se combinariam umas com as outras. Isso é a coesão textual. Atenção para uma coisa. Às vezes a coesão textual pode levar a um vício de linguagem que é chamado de ambiguidade. Vejam a frase: João saiu com Maria no dia do seu aniversário. O sentido dessa frase ficou duplo. A gente não sabe se ele saiu no dia do aniversário do João ou no dia do aniversário da Maria. Quando você estiver fazendo uma prova de redação de concurso, cuidado com esse vício, porque pode ser motivo para perder ponto. Há muitos estudiosos que defendem que a coesão é uma condição necessária para se estabelecer sentido entre os elementos de um texto. Eu, particularmente, discordo desse ponto de vista. Afinal de contas, há textos em que não existe coesão e que, no entanto, é fácil de se entender o sentido. Como exemplo disso, vamos dar o poema A Pesca, de Afonso Romano de Santana. Segue o quadro. O anil, o anzol, o azul. O silêncio, o tempo, o peixe. A agulha vertical mergulha. A água, a linha, a espuma. O tempo, o peixe, o silêncio. O poema ainda continua, mas é um exemplo de um poema em que não há elementos de coesão textual, mas que o sentido fica perfeitamente inteligível. Há dois tipos básicos de coesão. Uma delas é a coesão referencial. A coesão referencial ocorre quando um elemento do texto faz referência a um outro elemento presente no mesmo texto. Ou, em alguns casos, é uma referência dedutível de acordo com o universo textual. E a outra é a chamada coesão sequencial,
que ocorre devido ao uso de termos pertencentes ao mesmo campo semântico. Nas próximas videoaulas vamos estudar cada um desses tipos de coesão textual. E ainda não sabemos se nós vamos fazer uma videoaula para cada tipo ou se nós vamos dividir as videoaulas. Antes de encerrar a aula, eu quero lembrar que a coesão textual é um dos critérios usados para a correção das provas de redação de concurso. No caso da prova de redação do Enem, a coesão textual é avaliada na 4ª competência. Nesse caso, o conselho que eu dou aos candidatos é usar o maior número de elementos de coesão possível, porque no caso, se o repertório for pouco diversificado, o aluno pode perder de 40 a 80 pontos. Embora esse poema que vimos do Afonso Romano de Santana seja um exemplo de um texto em que não são usados elementos coesivos, nas provas de redação esses elementos são essenciais sim. Afinal de contas, serão esses elementos que vão garantir a ligação entre as partes do texto. E é claro que o texto de uma prova de redação não pode ser um texto poético. São exatamente os recursos coesivos que vão garantir a progressão temática de um texto, porque afinal de contas são esses os elementos que vão ligar elementos como palavras, frases e orações dentro do texto. Se não houver correlação entre as partes de um texto, vai haver uma quebra de continuidade temática, o que dará a sensação de que houve uma mudança abrupta de assunto. Nessa aula damos uma introdução ao assunto de coesão textual. Na próxima aula vamos abordar o primeiro tipo de coesão textual, que é a coesão referencial. A coesão referencial é aquela que ocorre quando um elemento de um texto faz referência a outro elemento presente nesse mesmo texto, ou, no caso, pode fazer referência a um outro elemento que não esteja dentro do texto, mas que esteja dedutível a partir do universo textual. O que nós ainda não sabemos é se vai ser só a próxima aula que vai ser dedicada ao assunto de coesão referencial. Pode ser que nós usemos mais de uma aula para falar de cada tipo de coesão textual. Obrigado e aguardem a próxima aula.